as pessoas surdas também. Então é essencial, um evento que aborda, que tem como tema principal a diversidade, mas não apenas isso. Todos os eventos deveriam ser acessíveis como esse. Eu queria agradecer também a Maria, que está aí fazendo, né, a gravação dessa nossa oficina. E queria começar dizendo que essa oficina faz parte da programação da terceira mostra Diversidade, Juventude e Literatura. E ela é financiada pelo governo federal, pela Lei Aldir Blanc de Minas Gerais. E tem como proponente a Sociedade Musical União dos Artistas. Eu queria começar essa oficina de uma forma bem, né, urgente, a nossa oficina de hoje. Porque ontem nós falamos muito sobre algumas questões mais teóricas, e aí hoje eu pretendo abordar alguns exemplos, né? Claro que nós vamos também trabalhar com alguma coisa da teoria ainda, porque ficou faltando alguma coisa, mas eu queria começar com esse livro que é o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Ele é organizado por datas, né, como se fosse um diário mesmo. E eu vou pegar a data do 13 de maio, que é considerado o dia da abolição da escravatura, né, no Brasil. 13 de maio. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos e não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo e eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte, mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva, para eu ir lá no senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco, vou sair. Eu tenho tanta dó dos meus filhos. Quando eles vê as coisas de comer, eles bradam. Viva a mamãe! A manifestação agrada-me. Mas eu já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura à dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim: Dona Ida, peço-te se pode me arranjar um pouco de gordura para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude ir catar papel. Agradeço, Carolina. Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à dona Alice. Ela deu a banha e o arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. De Carolina Maria de Jesus. Então, é um texto que tem a sua carga poética extremamente forte, extremamente pungente. É um texto escrito em prosa, né?
Isso foi para mostrar para vocês a força da poesia em textos em prosa também. Aí nós vamos passeando por esses textos, mas antes eu quero projetar aqui, né, um material que nós ainda não terminamos de visualizar ontem, né? Então vou projetar aqui para a gente terminar. E aí depois a gente já vai passar para a questão dos exemplos, né? Eu queria que vocês, eu vou colocar o meu e-mail aqui. E depois eu vou colocar lá no nosso grupo também de WhatsApp, para que vocês possam encaminhar para mim os textos que vocês escreveram. Quem quiser pode enviar para o grupo mesmo, mas se quiser um pouco mais de privacidade, aí pode me mandar por e-mail, né? Sem problema algum. Então nós paramos na questão da metáfora e da comparação, que são essas relações de similaridade, que são bem utilizadas no texto poético. Além dessas relações de similaridade, nós também temos as relações de contiguidade. O que é isso? É a questão, por exemplo, da metonímia. Né? Eu posso falar assim, eu adoro ler Manuel de Barros, por exemplo, né? Que é esse escritor aqui amável. Adoro ler Manuel de Barros. Quando eu falo isso, eu estou substituindo, né? Porque eu poderia utilizar, eu adoro ler os livros de Manuel de Barros. Mas quando eu falo adoro ler Manuel de Barros, vocês já conseguem entender que eu estou falando dos livros, né? Então, trocar a questão da parte pelo todo aí, né? E nós usamos muito isso na nossa linguagem cotidiana, mas também, e muito mais propriamente, na literatura. A literatura também, ela tem a questão da liberdade. Né? A liberdade literária é o que existe mais importante, né? Você não ficar preso. Eu já falei para vocês aqui, me baseando no Décio Pignatari, que o poema ele possui a sua própria gramática, né? Então há um respeito às normas gramaticais do próprio poema, da própria produção literária. Eu esqueci de perguntar se vocês estão conseguindo visualizar aí o material projetado. Então, beleza. Então tem esse respeito, né? Aí alguém pode falar assim, então é a tal da licença poética? É a tal da licença poética. Mas licença poética não significa de forma alguma uma anarquia total às regras gramaticais da língua portuguesa. Não é isso. É mais uma submissão às regras gramaticais do poema, da escrita. Né? Por isso que é um absurdo as pessoas falarem, por exemplo, que iriam corrigir o texto de Carolina Maria de Jesus. Corrigir o quê? Se esse texto ele é perfeito para a finalidade para a qual ele foi produzido, né? A expressão de sentido que existe aqui e que Carolina transmuta para a linguagem escrita é algo de uma perfeição absoluta. Né? Então não tem que corrigir nada. Né? Vocês viram que eu li aqui e tem esse texto da Carolina Maria de Jesus tem uma concordância verbal e nominal que é própria
das pessoas que habitam esse espaço que é considerado o quarto de despejo da nossa sociedade, que são as favelas, os espaços geograficamente periféricos. Né? Então, isso é cumprir com as obrigações do texto. Eu vou passando algumas coisas aqui um pouco mais rápido para a gente adiantar um pouco. E aí tem uma citação que eu coloco aqui da Clarice, que diz o seguinte: não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é possível de fazer sentido. Eu não. Quero uma verdade inventada. Sou um ser concomitante. Reúno em mim o tempo passado, o presente e o futuro. O tempo que lateja no tic-tac dos relógios. Afinal, né, por que nós escrevemos? Por que nós produzimos literatura? É porque esse tic-tac dos relógios ele nos aflige de uma forma muito forte. Eu vou parar de compartilhar aqui esse material, porque senão vocês vão ficar cansados aí. E aí eu vou alternando isso com a parte mais interessante, que é a questão da literatura mesmo, dos exemplos, né, que eu trouxe. Então, ontem nós falamos um pouco sobre matéria de poesia. E aí vocês trouxeram, né, eu pedi coisas que representassem a poesia para vocês, e vocês trouxeram alguns materiais, apresentaram alguns materiais, né? Mas eu não perguntei para vocês o que seria matéria de poesia. Então agora eu vou aproveitar para perguntar isso para vocês. O que é matéria para poesia? O que vocês acham que pode servir para a poesia? Podem abrir o microfone e falar à vontade. Érica, o que é matéria de poesia para você, Érica? Eu acho que a vida, né? Experiência, sofrimento, sei lá. Eu gosto muito de poesia triste. Acho que isso me arrebata muito. Eu tenho um livro do Edgar Allan Poe, que eu gosto muito, que é O Corvo, um poema dele, e acho que esse tipo de poesia me segura mais. Eu acho que é isso mesmo, a vida, né, o sofrimento, tudo que diz respeito ao humano. Acho que definiria dessa forma. Muito obrigado, Érica. Quem mais, gente? Mais uma pessoa para falar sobre o que é matéria de poesia. Eu acho que, como a Érica falou, é a vida. Acho que tudo pode se tornar fonte inspiradora, né? Neruda não escreveu uma ode, uma cebola. A gente pensa que uma cebola é algo frio e não inspirador, né? A Clarice também tem um texto que ela conta, não estou lembrando bem, a respeito de um ovo. Alguém conhece esse texto? Porque é fantástico esse texto dela, mas eu li há muito tempo, eu não lembro exatamente como que é. Então, eu acho que a poesia pode surgir de tudo. Tem que estar aberto, né, para que ela chegue. Excelente, Maria. Acho que você deve estar falando daquele acho que ela tem um conto com o ovo e a galinha, né? Acho que é isso. Que é um texto, assim, bem filosófico, né? Que ela aprofunda bastante em questões mesmo da própria existência, né? Então é bem interessante. E começa a partir de um ovo, né? Que é algo extremamente banal na nossa vida cotidiana. Né? Então é interessante. E é por isso que eu vou trazer para vocês
um texto do Manuel de Barros, que vai falar sobre isso agora. Todas as coisas cujos valores podem ser disputados no cuspe à distância servem para a poesia. O homem que possui um pente e uma árvore serve para a poesia. Terreno de 10 por 20, sujo de mato, os que nele gorjeiam, detritos semoventes, latas, servem para a poesia. Um Chevrolet gosmento, coleção de besouros abstêmios, o bule de braque sem boca, são bons para a poesia. As coisas que não levam a nada têm grande importância. Cada coisa ordinária é um elemento de estima. Cada coisa sem préstimo tem seu lugar na poesia ou na geral. O que se encontra em Ninho de João Ferreira, caco de vidro, garampos, retratos de formatura, servem demais para a poesia. As coisas que não pretendem, como, por exemplo, pedras que cheiram água, homens que atravessam períodos de árvore, se prestam para a poesia. Tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma e que você não pode vender no mercado, como, por exemplo, o coração verde dos pássaros, serve para a poesia. As coisas que os líquenes comem, sapatos, adjetivos, têm muita importância para os pulmões da poesia. Tudo aquilo que a nossa civilização rejeita, pisa e mija em cima, serve para a poesia. Os loucos de água e estandarte servem demais. O traste é ótimo. O pobre diabo é colosso. Tudo que explique o alicate cremoso e o lodo das estrelas serve demais da conta. Pessoas desimportantes dão para a poesia. Qualquer pessoa ou escada, tudo que explique a lagartixa da esteira e a laminação de sabiás é muito importante para a poesia. O que é bom para o lixo é bom para a poesia. Importante sobremaneira é a palavra repositório. A palavra repositório eu conheço bem. Tem muitas repercussões, como um algibe entupido de silêncio, sabe a destroços. As coisas jogadas fora têm grande importância, como um homem jogado fora. Aliás, é também objeto de poesia saber qual o período médio que o homem jogado fora pode permanecer na terra sem nascerem em sua boca as raízes da escória. As coisas sem importância são bens de poesia. Pois é assim que um Chevrolet gosmento chega ao poema e as andorinhas de junho. Então, vocês estão vendo aí, né, o Manuel de Barros já nos explica, afinal, o que serve para a poesia, né? Ou seja, tudo. Né? Depende do poder de criatividade do poeta. Né? Depende da capacidade que nós temos para criar. E, às vezes, uma coisa que não serve como matéria de poesia para um poeta vai servir para outro. E o Manuel de Barros é um bom exemplo disso, porque o Manuel de Barros é um poeta que eu gosto muito e ele trabalha com essas coisas que a princípio não seriam assim grandiosas para que fossem, para que se tornassem matéria de poesia, né? Então é interessante a gente conseguir ver o mundo pelos olhos do Manuel de Barros. E aí, voltando à questão das escolhas gramaticais que nós fazemos ao construir um poema,
e dessa coesão e dessa coerência com aquilo que nós queremos representar no poema, nós também temos que tomar muito cuidado com as escolhas do léxico, das palavras que nós vamos usar, né? Porque senão a gente mata o poema. E eu vou trazer aqui um exemplo do próprio Manuel de Barros para vocês. É um exemplo que está nesse livro do Manuel, que é o livro das ignorâncias. Ignorâncias assim, ó, desse jeitinho que está aí. Né? Não é ignorância, é ignorâncias. Né? O livro das ignorâncias. E aí ele fala assim, tem um poema maravilhoso na página 25, em que ele fala: o rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta aí que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Né? Então, observem como que o Manuel está nos educando aqui para a poesia. Enseada é uma palavra que parece até um palavrão. Parece até uma palavra feia, né? É uma palavra feia. Enseada. É uma palavra que não traz, né? Se fôssemos pensar em matéria de poesia, essa é uma palavra que dificilmente nós conseguiríamos empregar para que fosse matéria de poesia. Agora, uma cobra de vidro ou um vidro mole que faz uma volta atrás de casa é muito mais bonito do que uma enseada. Vou trazer também outro poeta aqui para a gente... que a gente tem que aprender a fazer poesia com poesia, com poemas. E aí o grande mestre do poema para mim também, né, é o João Cabral. João Cabral de Melo Neto. Tem dois poemas que me ensinam muito a fazer poesia. O primeiro se chama Educação pela Pedra. Ainda mais nos tempos árduos em que nos encontramos, educar-se pela pedra é fundamental. Então vamos lá, Educação pela Pedra, do João Cabral de Melo Neto. Uma educação pela pedra, por lições, para aprender da pedra, frequentá-la, captar sua voz enfática e pessoal. Pela de dicção ela começa as aulas. A lição de moral, sua resistência fria ao que flui e ao fluir a ser maleada. E de poética, sua carnadura concreta. E de economia, seu adensar-se compacta. Lições de pedra, de fora para dentro, cartilha muda para quem soletrá-la. Outra educação pela pedra, no sertão, de dentro para fora e pré-didática. No sertão, a pedra não sabe lecionar. E se lecionasse, não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra. Lá a pedra, uma pedra de nascença, entranha a alma. Então, essa aridez toda, né, do poema do João Cabral, né? O João Cabral, há quem diga que o João Cabral ele escrevia um poema e guardava na gaveta. E depois de um bom tempo ele pegava esse poema e lia novamente para descobrir se ele serviria para alguma coisa. Né? Então,
é interessante esse trabalho também, porque às vezes nós acreditamos muito na inspiração. A poesia, muito mais, aliás, como quase tudo na vida, é muito mais um ato de, de trabalho do que um ato de inspiração. Né? É preciso labutar essa pedra para que ela produza poesia. E que pedra é essa? Essa pedra no meio do caminho que Drummond fala, é a pedra, são as pedras, né? Porque não é só uma, as pedras que nós encontramos na vida. Tem gente que pega a pedra e joga nos outros, né? Mas aí nós que somos poetas, nós fazemos poesia com a pedra. Né? O outro poema do João Cabral, que eu acho que nos ensina e tem a ver também com esse fazer poético do próprio Manuel, do próprio João Cabral, do Manuel de Barros também. Mas muito mais do João Cabral, esse ato de selecionar muito, né, o poema, ter esse trabalho de virtuosismo mesmo, de lapidar esse poema, é o que ele chama de catar feijão. E aí ele tem um poema que chama Catar Feijão. Catar feijão se limita com o escrever. Jogam-se os grãos na água do alguidar e as palavras na da folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo. Toda palavra boiará no papel. Água congelada, por chumbo seu verbo. Pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão, entra um risco, o de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar dente, certo? Não quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, a sua atenção isca com o risco. Então é isso, né? A gente vê que ele começa aqui fazendo uma operação que nós aprendemos que é a operação de similaridade, porque ele fala catar feijão se limita com escrever. Então tem relação com o ato da escrita, mas depois ele vai definindo melhor o que é esse catar as palavras na folha. E aí ele fala que no feijão, no ato de catar feijão, se você deixar uma pedra passar, aquilo vai ser terrível. Você pode quebrar um dente, você pode correr o risco de comer aquela pedra. Né? Agora, no poema, pelo menos para o João Cabral de Melo Neto, no poema, a pedra é bem-vinda. Porque ela traz para o leitor, para quem está ouvindo o poema ou para quem está lendo, esse obstáculo que impede esse circular fluvial que ele fala, né? Esse se deixar levar. A pedra serve para que a gente tenha esses momentos de pausa e de reflexão. Né? Bom, agora vamos voltar aqui para o material e depois a gente vai fazendo esse jogo aí. Bom, seguindo, né, nós temos um alicerce no poema. Que alicerce é esse? São as coisas que estruturam o poema. Que você pode ser extremamente obcecado por elas ou não.
mas é bom que se conheça pelo menos um pouco dessas estruturas, né? Então, a estrofe, a classificação da estrofe, o ritmo, a metrificação, a classificação do verso, a rima e a classificação da rima. Preciso saber isso tudo? Não, por isso que eu não vou dar muita atenção a essas coisas. Isso aí é para quem deseja se aprofundar e às vezes escrever formas fixas, né? Sonetos e formas mais trabalhadas que exigem essa metrificação toda, essa estruturação toda. Mas vamos lá, né? Ao passo que um texto em prosa, geralmente, ele é organizado em parágrafos, o poema ele é organizado em estrofes. E aí você pode ter nessas estrofes uma metrificação regular, né, um número de sílabas métricas, poéticas, que sigam uma estruturação regular. A rima também, você pode ter rima ou pode não ter rima, e as rimas elas vão classificar também as formas de poema, né? Então aí, de acordo com as estrofes, né, nós temos um monóstico, que é uma estrofe só, o dístico, que são duas, terceto, que são 3 estrofes, o quarteto, que são 4 estrofes. E aí, o quarteto, né, nós temos um quarteto muito famoso, né, que é o soneto. O soneto é um quarteto, né, feito aí, são 4 estrofes. Na verdade, eu tô me confundindo todo aqui. Monóstico é a estrofe de um verso só. Dístico é a estrofe de 2 versos. Tercetos são de 3 versos. Quartetos são de 4 versos. Então, o que é o soneto? São 2 quartetos e 2 tercetos. São 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. E aí, dentro dessa classificação de estrofes, a gente tem a quintilha, que são de 5 versos, e por aí vai. Né? E temos a décima também, que são de 10 versos. E todas as estrofes que tenham mais de 10 versos são consideradas irregulares. Os poemas modernistas trabalham com essa estruturação, às vezes irregular, das estrofes. Aqui a gente tem a questão da escansão, que é a contagem das sílabas poéticas, das sílabas métricas, que a gente conta simplesmente até a última sílaba tônica. E aí existe uma divergência entre a sílaba gramatical, né, a divisão silábica gramatical e a divisão silábica métrica, poética, a escansão, né? São formas diferentes de você dividir as sílabas. Quando o verso ou uma palavra terminar por vogal átona e a palavra seguinte começar por vogal ou H, e não tem som, aí a gente tem o fenômeno da elisão. Aqui tem amo-te, ó cruz no vértice firmada. Esse T-O aqui, ele sofre uma elisão, porque na hora de falar, ninguém fala assim, amo-te, ó, né? Você fala, amo-te, ó. Então você mesmo, na hora de ler, você mesma na hora de ler, já faz essa elisão. Então é só prestar atenção em como você vai ler esse verso. Amo-te, ó cruz no vértice firmada. Então já ocorre ali a elisão, né? De esplêndidas, aqui tem a repetição do E, então vai ter
elisão de esplêndidas igrejas. Né? Então é assim que a gente faz a expansão e sempre nós vamos contar até a última sílaba tônica. Dentro dos versos, nós temos os isométricos, que são aqueles que têm a medida regular, e aí vão ser de sílabas, trissílabas, de acordo com o número de sílabas poéticas. Né? E temos também os heterométricos, que são aqueles versos que usam medidas diferentes. Muita gente hoje não está preocupado com a medida do verso. Então, muitos versos hoje, muitos poemas são construídos com essa heterometria. E os versos livres que não seguem nenhum esquema, que também nós utilizamos bastante. A rima, né? Também nós temos poemas que possuem rimas e outros que não possuem. E aí tem uma classificação aqui que vocês podem seguir ou não, de rima pobre e rima rica, sendo que a rima pobre ela é uma rima que ocorre entre palavras da mesma classe gramatical, existe a viste, verbo e verbo, então é uma rima pobre. E uma rima rica é aquela que faz a rima com palavras de classe gramatical diferente. Espero que é verbo com sincero, que é adjetivo. Eu vou pular agora para a gente chegar nessa parte aqui, que está presente nesse livro, Pense como um Artista, para que a gente possa descobrir como é que um artista pensa. Né? Porque o poeta ele é um artista, então nós temos que ver como um artista pensa. Então eu peguei esse livro e aí eu separei dele o que é crucial. O que é crucial entender como um artista pensa? Primeiro, os artistas eles são empreendedores. Vocês estão vendo aí toda essa crise que nós estamos passando com a questão da pandemia e os artistas estão sofrendo muito com a pandemia, com a dificuldade de exercer sua arte, que geralmente precisa contar com a presença do público. Mas observem o que os artistas estão produzindo nesse momento. Como eles conseguem driblar as dificuldades, apesar de toda a diversidade que enfrentamos. Outra coisa, os artistas eles jamais fracassam. Por quê? Porque os artistas eles sempre veem o fracasso como o possível fracasso, entre aspas, como uma forma de aprender. Né? Os artistas eles são curiosos. Todos nós devemos ser curiosos. Eu tenho vários dicionários em casa. Além disso, tem vários dicionários na internet. Dicionários que relacionam ideias semelhantes. Dicionários semióticos que vão relacionar simbologias semelhantes. São interessantes para a gente buscar. Poder conhecer essas ideias que se conectam ou não. Agora vem o mais importante, os artistas roubam. Os artistas roubam, gente. E depois eu vou mostrar por quê. Os artistas são céticos, porque eles duvidam. Por isso a arte é sempre atacada em governos que são totalitários. Né? Durante a ditadura militar, por exemplo, durante regimes totalitários do nazismo, né? A gente tem esse ataque aos artistas, porque os artistas eles são céticos, eles criticam, eles duvidam, eles questionam. Os artistas pensam no contextos mais amplos, mas também nos detalhes mais mínimos. É a visão do telescópio e a visão do microscópio. Os artistas fazem isso. Os artistas eles têm um ponto de vista.
que nem sempre é um ponto de vista fixo, mas você precisa acreditar em alguma coisa e principalmente acreditar no poder transformador da arte. Os artistas eles são corajosos. É preciso ter coragem para você produzir um poema e publicar. É aquilo que o Rilke falou nesse livro que eu li para vocês ontem. Cartas a um jovem poeta. Se você se preocupar se a sua poesia, se o seu poema é bom ou não, então talvez não seja o momento de você produzir o poema. Porque você tem que produzir e todo poeta ele quer ser lido. Por mais que a gente escreva poesia e esconda, né? Principalmente no início a gente esconde nos caderninhos, mas na verdade todo poeta quer ser lido. Os artistas param para pensar. É fundamental, é aquilo que a gente chama do ócio criativo. Você tem que ter um momento em que você para. Isso é fundamental para a vida. É por isso que eu falo que poesia, para mim, é o ato de respirar, mas não é aquela respiração que a gente faz de qualquer jeito, aquela que a gente nem pensa nela, né? Eu estou falando da respiração meditativa, aquela que os budistas fazem, que o pessoal do mindfulness fazem, né? Que as pessoas que meditam fazem. É essa respiração em que você para e sente a respiração. Porque parece que a respiração é algo automático, mas não é. E a vida começa com uma respiração. E todo mundo aqui deve ter chorado quando puxou pela primeira vez o ar por si próprio. Quando deu a primeira respirada. Porque não é um ato automático, ainda que a gente encare assim. Todas as escolas deveriam ser escolas de arte. Por quê? Para que as pessoas tenham liberdade para criar. Geralmente as escolas podam as pessoas. As escolas aniquilam o espírito livre das pessoas. As escolas, em alguns momentos, apesar de eu ser um professor e amar o que eu faço, e é por isso mesmo que eu sei que as escolas, às vezes, e não raramente, podam o espírito livre. Outra coisa, roube como um artista, mas eu coloquei ali roube como um poeta. Né? Os artistas, eles roubam. É esse livro aí, maravilhoso também, que nos ensina bastante, né? Sobre a questão da produção artística. Por quê? Porque você não precisa ter ideias originais para ser um artista. É besteira ficar pensando que você precisa ter ideias originais. Quer ver uma forma como eu escrevo poema muito fácil? É pegar um poeta que eu gosto, é pegar o João Cabral e tentar aprender a escrever pela pedra do jeito que ele faz. Eu vou ser o João Cabral? Nunca. E também nem quero ser. Mas ele me inspira. E o ato de tentar copiar, de roubar a ideia do João Cabral, não é eu pegar o poema dele, catar feijão e copiar e colocar, sei lá, catar, inventar aqui, catar arroz, não é isso. É ver como ele estrutura esse poema, como ele faz essa construção poética e como eu posso fazer algo semelhante. Outro aí, o ponto 2, que é uma sigla de DIGO, que é Garbage In, Garbage Out. É o lixo que entra, é o lixo que sai. Então, tome muito cuidado com isso. Né?
às vezes, se você o que você consome como arte é aquilo que você vai produzir como arte. E isso em tudo na vida. Se você se aproxima de pessoas negativas, você vai se tornar também uma pessoa extremamente negativa. 3. O aprendizado contínuo. Você nunca sabe, você sempre está em um processo de aprendizagem. 4. Não espere muito para começar a trabalhar na sua arte. Tem gente que leva a vida inteira. Quando eu tiver não sei o quê, eu vou eu vou produzir a minha arte. 5. Engenharia reversa. O que é isso? Bom, eu não sei como fazer um celular. É claro que eu não vou fazer isso, que eu não sou bobo, mas e também não vou conseguir depois montar esse celular. Mas a engenharia reversa seria eu desmontar esse celular e ver como ele funciona. Com o celular eu não faço isso, mas com alguns outros materiais eu já fiz para aprender o funcionamento daquela coisa, né? Desmontar. Então, eu gosto de desmontar o poema do João Cabral. Como é que ele faz essa construção? Como que ele constrói o poema dele? E aí eu vou desmembrando aquilo até eu aprender como funciona a lógica interna do poema. Escreva sobre as coisas que você gosta. Para que você vai tentar escrever sobre algo que você não gosta? Né? Esqueça o computador um tempo. Por isso que eu falei do caderninho. Às vezes é preciso você sair com o seu caderno por um lugar, um parque, para a roça, né? A Jo Duarte está aí, gosta muito de roça, né? Às vezes você pega o seu caderno e vai para a roça, e aí você vai ter inspiração para escrever. Porque geralmente o computador ele é muito atrativo, ele tem muitas coisas aqui que aparecem na tela, é a mesma coisa ao celular. Então a melhor coisa é o caderno. Descanse seu cérebro, é a mesma coisa que apareceu no outro livro. Você precisa de tempo para pensar. Então descanse o seu cérebro. Compartilhe o seu trabalho com outras pessoas. Aí vem uma questão muito importante que é: tenha uma família literária. Tenha uma família literária, tenha uma família artística. Tenha um conjunto de pessoas que você admira como artista, como poeta, para você compartilhar o seu trabalho. Mude-se, viaje, tenha novas experiências. Quem anda pelo mesmo caminho nunca vai encontrar os articuns maduros, né? O Manuel de Barros, nesse livro da ignorância, ele fala, né? Deixa eu ver aqui se eu acho um poema para vocês. Não sei se eu vou achar agora, porque ele fala que ele... Mas eu vou contar. Ele fala que ele é de bugre, né? Ele anda por caminhos que não são os habituais. Porque é nesses caminhos que não são habituais é que a gente encontra os articuns mais maduros. É onde a gente encontra aquilo que as outras pessoas não encontram. Né? Esse é o caminho de bugre. Isso é ser de bugre. E isso é viajar. Isso é procurar novas experiências. Tentar provar gostos, sabores novos. Né? Tem gente que só come uma coisa todo dia. Como que vai escrever? Tem gente que não vive experiências diferentes, não conhecem pessoas diferentes, conhece sempre aquele mesmo núcleo de pessoas. Não é assim que a gente escreve. Seja legal e trate bem todas as pessoas. Né? Esse é um princípio de educação, mas é um princípio artístico também. Cuide do seu dinheiro e faça coisas produtivas. O artista
ele não se alimenta do poema. Ainda que o poema o alimente espiritualmente, né? Fisicamente ele precisa se alimentar com alimentos que nutrem o seu corpo. Então, você ser um artista e viver na miséria também não é um caminho interessante. Ser original é um valor. Se você é original, você tem um valor. Mas lembre-se sempre da primeira questão lá. Você não precisa ter ideias originais. Olha, parece uma contradição, mas não é. Você não precisa ter ideias originais para ser original. E aí? O que vocês acham disso? Isso que eu falei. Você não precisa ter ideias. Você não precisa ter ideias originais para ser original. Por quê? Por que você consegue ser original sem ter ideias originais? A arte, gente, ela é feita de samplear, de remixar, de reestruturar. É o trabalho do picolé de juntar, né, de produzir tecido a partir de retalhos. Então, é a forma de organizar é que faz a arte. Nem sempre é uma ideia, assim, uma coisa que você... ninguém tinha pensado isso. E agora eu inventei. Primeiro que ninguém inventa nada, né? Já tem aquela passagem lá que fala que não há nada de novo sob o sol. Debaixo do sol não tem novidade nenhuma. Se a gente for observar, os artistas estão se inspirando em outros o tempo todo. Então não existe essa novidade, aquele, né? O gênio criativo é aquele que consegue agrupar elementos de uma forma original. A originalidade está na forma como você agrupa os elementos. Então, o Natalino produziu um poema totalmente novo. Que dia que eu vou fazer isso? Eu vou usar a palavra como todo mundo para escrever. Eu vou usar... eu posso usar a folha de papel, mas posso escrever em outros lugares. Que novidade há nisso? A novidade está na forma como eu organizo as palavras nesse papel. Então, é isso que é ser original, sem necessariamente ter ideias originais. Aí eu trouxe isso aqui, um mindset criativo, que está relacionado com o mindset de crescimento. O que é um mindset? É um modelo mental, né? Essa palavra que parece uma coisa bonita, é nada mais que um modelo mental. Tem gente que tem um modelo mental que fica muito mais fixo. Isso te impede de ser artista? Não. Nós temos artistas virtuosos, né? Aqueles que são virtuosos, que procuram trabalhar com virtuosismo, buscando a perfeição das formas, que possuem um mindset fixo, muito mais fixo do que o mindset de crescimento. Mas o mindset de crescimento nos ajuda no processo de caminhar pela estrada artística. E qual é a diferença entre os dois? O mindset fixo, ele crê que a inteligência e a habilidade são natos. Ele tem dificuldade de ver as próprias limitações. E aí vocês já podem imaginar vários artistas que são assim. Isso não é um defeito, assim, não é algo que a pessoa não vai conseguir desenvolver nada se ela fosse. Evita desafios por medo de revelar fraquezas. Vários artistas nós conhecemos
que só foram reconhecidos depois de muito tempo. Às vezes escondiam a sua arte também. Não crê que esforço possa gerar mudanças. Encara problemas sem esperança em resolver. Temos vários exemplos de artistas assim. Agora, o outro mindset de crescimento é o que essa modalidade mental de crescimento é o que a gente vê muitos artistas hoje em dia caminhando por esse lado, né? O do mindset fixo, geralmente são aqueles que criam as ideias originalíssimas, né? Que produzem aquelas obras de arte que você fica pensando assim, nossa, como que o cara fez isso? Ele produziu uma escultura que é igualzinho, né? Aquela água parece água mesmo, quase que você fica com medo de se molhar, mas aquilo é escultura. E o artista de mindset de crescimento já é diferente, ele crê no desenvolvimento da inteligência, então ele não acredita naquela inspiração que nasce, nata na nossa cabeça. Ele busca o aprendizado para superar as próprias limitações, então vai buscar aprender com outras pessoas também, né? O lado egocêntrico da pessoa que tem uma mentalidade de crescimento é mais humilde em relação àquele que tem a mentalidade fixa. Abraça desafios e encara as falhas como aprendizado. Vê o esforço como um caminho de excelência. Enfrenta os problemas com entusiasmo. Né? Então, finalizamos essa parte mais teórica, né? A gente vê como é que funciona. A Érica falou da Abramovic, né? Do Romero Brito. A Abramovic caminha muito, né, pela questão da mentalidade de crescimento mesmo, né? Pela própria questão da performance. Ela é uma performer, ela é uma artista que trabalha com a arte performática, né? Então ela busca sempre a novidade. O Romero Brito, realmente, se você observar os elementos com que ele trabalha, ele está dentro de uma linguagem, dificilmente ele sai dela. Ele encontrou aquele filão, que é aquela linguagem artística dele que faz o sucesso, e aí caminha assim, pelo lado comercial, né? A gente vê camisa, caneca, tudo com aqueles desenhos bem característicos do Romero Brito. Agora a gente não consegue colocar Abramovic dentro de uma cartinha, né? Porque a mentalidade dela é muito criativa, de crescimento. Agora eu vou passar outro vídeo para vocês, que eu acho que falei muito aqui. Vou mostrar para vocês uma poesia em Libras, mas é uma tradução de um texto da Conceição Evaristo, é diferente, entende? Aquela que eu mostrei para vocês ontem foi um poema que nasceu em Libras. Essa poesia que eu vou mostrar para vocês é uma tradução, uma interpretação de um poema da Conceição Evaristo, de um texto literário da Conceição, que foi traduzido e interpretado em Libras. Né? Aí muda um pouco, mas vocês vão ver que como que a palavra, ela em Libras, ela ganha outro viés também, outro caminho. Acho que apareceu a tela, né? Ótimo.
todas as manhãs. Acorde os sonhos e acalento entre a unha e a carne. Uma lindíssima dor. Todas as manhãs tenho os punhos sangrando e dormentes. Tal é minha lida, cavando torrões de terra. Até lá, onde os homens enterram a esperança roubada de outros homens. Todas as manhãs, junto ao nascente dia, ouço a minha voz manso, âncora dos navios de nossa memória. E acredito sim, que os nossos sonhos, protegidos pelos lençóis da noite, ao se abrirem um a um, no varal de um novo tempo, escorrem as nossas lágrimas, fertilizando toda a terra, onde negras sementes existem, reamanhecendo esperanças em nós. Então, gente, gostaram? Bem interessante, né? Quando a gente vê um poema assim ser traduzido, né, em livro, né? Como que ele ganha em questão de emoção, né? Sim. Natalino, ali a palavra reamanhecendo, eu nunca tinha deparado com esse vocábulo tão bonito, né? Reamanhecendo. É lindo, né? Sim. Lindo. E a forma como é construída o sinal, né? Sim. Em Libras, ele traz uma nova figuração para a palavra também, né? Sim. A gente observa a palavra de uma outra forma. É mais Então, intenso, né? A expressão fica mais intensa. É muito mais intenso. Né? Sim. Eu porque a gente está caminhando aqui por esses poemas agora, é aquilo que eu estava querendo trazer, que é uma literatura um pouco mais também produzida por essas variadas periferias que nós temos no nosso mundo, né? Ontem eu falei para vocês que as periferias elas não são apenas geográficas, elas são também baseadas nos preconceitos, nas alienações, nos estados de exceção a que são submetidas algumas pessoas. E a gente sabe, né, que as pessoas surdas passaram por um estado de opressão e ainda passam, né, muito grande. A própria Maria do Carmo trouxe, né, a experiência dela como professora, né, a questão de que existia
toda essa pressão para que as pessoas surdas fossem oralizadas. Né? E aí eu vou trazendo também outras pessoas que também sofrem com o estado de opressão, né, da nossa sociedade. Então, eu vou trazer um outro aqui. Vou só procurar aqui para eu colocar para vocês. Agora nós vamos falar um pouco da questão do racismo, mas também da questão das periferias mesmo, né, geográficas, e de como que isso é terrível, assim, a forma de você submeter pessoas a um estado de opressão. Ao vivo tem dessas coisas. Vocês estão vendo a tela aí? Ótimo. Então, como eu estava falando, isso é uma manifestação poética denominada Islã, que não tem nada a ver com o islamismo. O Islã é com S aí, né? Não é com I. Começa com L, é Islã. E os poetas e as poetas que fazem esse tipo de manifestação são considerados slammers, né? E é uma forma de você declamar o seu poema carregado de uma musicalidade própria da voz, né? E tem ganhado muito força principalmente nas periferias. Então vamos passar para que vocês vejam sem eu ficar dialogando demais. Os meninos passam isso pelos vielas, os meninos passam isso pelos becos e vielas, os meninos passam isso pelos becos e vielas. Vocês que falam becos e vielas, sabe quantos centímetros cabe um menino? Sabe de quantos metros ele despenca quando uma bala perdido encontra? Sabe quantos nãos ele já perdeu a conta? Quando vocês citam quebrada nos seus TCCs e tese, vocês citam as cores da parede natural tijolo baiano, vocês citam os 6 filhos que dormem juntos, vocês citam que geladinho é bom só porque custa R$1, vocês citam que quando vocês chegam para fazer as suas pesquisas, seus vidros não se abaixam, não citam, não escutam, só falam falácias. Vocês gostam mesmo é do gourmet, da quebradinha. O sarau, um sanguinho, uma coxinha, mas entrar na casa dos meninos que sofreram abuso durante o dia não cabe nas suas linhas. Suas laudas não comportam o batuque dos peitos lajes de vista para o córrego. Seu corretor corrige as estruturas dos labirintos. Quando eu me peito no beco feito para os meninos ter de impróprio, eu me perco e peco por não saber nada, por não ser geógrafa. Invejo tanto esses meninos mapas. Percebe, esses meninos desfilam moda. Havaianas, azul, branca, preta, 35/40 todos, que é tamanho exato para o seu pé número 38. Esses meninos, tudo sem educação, que dão um bom dia, abrem até portão, tudo fora das grades escolares. Nunca tiveram reforço de ninguém. Mas reforça a força, a tática do tráfico, mas o refém. Esses meninos não sabem nem escrever, mas marca os becos tudo com caquinha de tijolo. P, C, T. Você vê. Vê, não vê que esses meninos sem carinho não tem carrinho no barbante. Pensa comigo que bonito se fosse peixinho fora d'água. A desbicar no céu. Mas é réu na favela. Me fizeram pensar tons altos. Voa, 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 aviãozinho. E os meninos correm, faz seus corre. Podia ser adaga, flecha, lança, mas é lançado para fora, vive pela margem. Na quebrada do menino,
não tem nem ônibus para o centro da capital. Isso me parece, por sinal, é tipo uma demarcação de até onde ele pode chegar. E os meninos malandrão, faz aparição, acorda cedo, dorme tarde, é chamado de função. Tem prestígio, não tem respeito, é sempre suspeito de qualquer situação. Você já parou para ouvir alguma vez o sonho dos meninos? É tudo coisa de centímetros. Um pirulito, um picolé, um pai, uma mãe, um chinelo que lhe caba no pé, um aviso. Quanto mais retinto o menino, mais fácil de ser extinto. Seus centímetros não suportam 9 milímetros. Esses meninos tentem metros. E aí, gostaram? Muito forte, né? É o poder do Islã, é o poder dessa narrativa poética da periferia. Maria Aparecida? Achei que você queria falar alguma coisa, Maria Aparecida. Gostou do poema? Então vocês verem que o poema, ele... Gostou, Maria Aparecida? Sim. Depois eu vou escutar de novo. Ótimo. Para vocês verem que o poema, né, ele pode ser feito para ser escrito, ele pode ser feito para ser falado, ele pode ser feito para que você utilize libras para poder, né, apresentar esse poema. Então, tem várias formas de você desenvolver esse poema. Agora, o importante é observar que quando ele está dentro de uma linguagem, quando ele está dentro de um formato, ele precisa cumprir as regras daquele formato em que ele se encontra. Então, o poema em libras, por exemplo, a poesia surda, ela tem as características comuns dela. O Islã também tem essa questão, né, muito forte da pungência da palavra e da crítica social que aparece. Né? Eu queria ver com vocês se vocês vão ficar muito constrangidos em que eu apresente um poema que tenha palavrão. Porque se forem ficar constrangidos, eu não apresento, não. E aí, o que vocês acham? Podemos? É um palavrãozinho só. Por mim, tudo bem. E aí? A Maria do Carmo já falou que tudo bem. A mim também. Não. Então vamos lá, então. Vou passar. Hein? É um poema do Marcelino Freire, e eu quero passar porque, além de trazer uma crítica social muito forte, trabalha com uma palavra, né, que não é um palavrão, mas ele está estruturado também dentro de uma poesia visual. E aí vocês vão ver que é bem interessante. É esse poema Homo Erectus. Já está aparecendo para vocês aí? Então vamos lá. Sabe o homem que encontraram no gelo? Encontraram no gelo da Prússia, enrolado, perto das colinas calcárias da Prússia? Homem feito um feto gelado, com sua vara de pesca. Sabe o homem que encontraram
com seu machado de pedra, o homem que tinha a cabeleira intacta, arcada dentária, o homem meio macaco, funerário, fossilizado na encosta de um rio, você viu? Tetravô dos mamíferos do Brasil, o homem vestígio, o homem engolido pela terra primitiva da era quaternária, secundária, que caçava o vestos sem plumas, caçava o cervo torreiras, javali e mastodonte, ia aos mares fiscar seu acanto, inimigo de rinoceronte, sabe deste homem? Irmão do homem de Piltdown, do homem de Neandertal, do velho Cro-Magnon, do homem de Mauer, dos Incas, até dos filhos do Sol, das tribos da Guiné, o homem de 100 mil anos antes de nossa era, o homem com mandíbula de chimpanzé, parecido o mais terrível dos répteis carnívoros do Cretáceo, um mistério maior que este mistério. Navegador de jacaré, não sabe? Homem desenterrado pelos viajantes, por acaso? Pela paleontologia, não sabe? Ressuscitado, o homem de ossos miúdos, esmiuçados, abertos para estudo. A visitação nos museus americanos, como uma múmia sem roupa, quase, fazada como se estivesse dormindo nas profundezas do mundo oceânico. O homem embrionário das origens cavernosas da humanidade. Sabe este homem, não sabe? Pintado nas cavernas da Dordogne, mesolítico, nômade, perdido. Este homem dava o cu para outros homens. E ninguém, até então, tinha nada a ver com isso. Então, que tal? Então, o que vocês repararam nessa construção visual desse poema, além da questão do conjunto também de vocábulos que vão sendo colocados à tona aí, né? Porque o poema ele trabalha com campo semântico também, né? E o campo semântico é o campo dos significados. Então, tem um conjunto de palavras que vão sendo colocadas em cadeia aí, né? Organizadas, estruturadas, ligadas. Como foi a sensação de ver esse poema e de ouvir esse poema? Eric, você escreveu lá, pode falar. Gostei muito. O uso do espaço, né? Muito interessante. Ele utiliza o espaço conforme ele vai descrevendo, né, as coisas. E tem algumas formas que são muito relativas a essa questão do ancestral, né, do antigo, né, do Neandertal, aí, do homem Neandertal. Aquela forma em espiral, né, que significa a infinidade, o infinito, né, a cópula de cobras. Então, eu reconheci várias coisas assim, nesse uso do espaço. Também achei muito interessante a voz que ele utilizou, eu nem reconheci a voz dele. Eu achava que acho que até era outra pessoa que estava falando. Muita sensualidade na voz, né? E eu acho que para fazer um parâmetro, né, com essa fatalidade, né, hoje a gente vê as pessoas com um pensamento tão reduzido e ele faz essa volta passada lá atrás do homem neandertal, no homem, né, primitivo, com né, uma postura muito mais avançada, né, do que o pensamento tão reduzido que hoje as pessoas têm. Eu achei que o poema dele foi muito intenso, né, nesse âmbito, né, do conceitual, porque as palavras ele utilizou muito bem, ele foi buscando essas palavras, né, que tem relação com a pré-história, que tem relação com esse homem que foi encontrado, que é o nosso ascendente primeiro, aí, para poder falar de uma coisa que é tabu hoje. Acho que é isso. Pelo menos assim, que eu consegui, a leitura minha foi essa. Muito bom, exatamente, né? Quem está declamando, eu acho que não é o Marcelino, não. Mas é o poema do Marcelino Freire. Mas a construção lá que tem de aquela parte gráfica, que é quase como se fosse um outro poema também,
é uma outra pessoa que faz também, né? Então, é muito interessante a construção que tem, que está relacionada àquilo que eu falei da gramática do poema, né? Aquele poema, se ele não terminasse daquela forma, ele perderia todo o sentido, né? A gente vê que ele causa uma surpresa. Aquela voz e aquela construção que vai parecendo uma construção enciclopédica, né? Parece que a gente está lendo uma enciclopédia. O homem tal, né? Está falando desse ancestral, né? Do homem das cavernas. E aí ele traz um monte de elementos que são considerados elementos, como que eu poderia dizer? Elementos do macho, né? Elementos daquele homem bruto, daquele homem bruto mesmo, o macho, né? Porque é o homem que vai ampliando, que vai abrindo território, que vai fazendo as coisas. Né? E aí ele desconstrói toda essa naturalização que a gente tem de discriminar as pessoas, como se isso existisse desde o início dos tempos. Essa questão de discriminar as pessoas por uma questão de gênero, ela não é algo natural. Então é isso que o poema traz. É algo construído por uma cultura e nem é tão antigo assim. É uma coisa recente, esse preconceito que as pessoas têm, né, pelas pessoas homoafetivas. Né? Então, essa desconstrução toda que ele faz é muito interessante, porque começa aquela voz forte, narrando uma história, né, como se fosse uma enciclopédia, e chega naquele final com a palavra lá, e se você observar o gráfico, ele vai construindo elementos que vão aparecendo na tela de uma forma, e depois, na hora que ele vai chegar naquela palavra final, o símbolo ele vai ficando em espiral, que é o símbolo que você identificou. E aquela espiral nada mais é do que um símbolo anal também, né? Aquela espiral circular é um símbolo anal também. Então é interessante como ele joga com as formas. Né? Vou trazer outro aqui, porque o tempo é curto, já está acabando. É tanta coisa que tem para mostrar. Mas vamos ver aqui. Eu queria mostrar o poemanto para vocês, depois vou até mandar, né? Vou mostrar um pedacinho do poemanto, que é muito interessante, do Ricardo Aleixo. Vou tentar mostrar aqui agora. Já está acabando, a gente só tem que mostrar mais umas 3 coisas. Uma é o poemanto. Vamos ver se eu acho ele aqui de novo. Já está aparecendo aí, né? Conheço a cidade como a sola do meu pé. Conheço a cidade como a sola do meu pé. Espírito e corpo prontos para evitar contatos indesejáveis com outros humanos. Polícias, carros, ônibus, buracos e dejetos na calçada. Incorporo hoje sombra. Amanhã o homem invisível. Sexta à noite ninguém. O perigoso ninguém. E sigo. Como cegos, conheço o labirinto por pisá-lo. Por tê-lo de cor na ponta dos pés, a maneira também que fazem os poucos com a bola, um futebol descalço qualquer.
Conheço a cidade toda. A mínima dobra, retas, cada borda, curvas. E nela, à custa de me perder, me reconheço. Conheço a cidade como a sola do meu pé. Conheço a cidade como a sola do meu pé. Conheço a cidade como a sola do meu pé. This government has failed. E aí, que tal o poemanto? É muito interessante, né? Porque o Ricardo Aleixo ele é um performer também, né? Então, aquele manto que ele se veste é o próprio poema, por isso poemanto, né? E lembra muito o manto do Arthur Bispo do Rosário. Então, é interessante a forma como ele usa, né, a estrutura poética para construir um manto para ele. Né? Um manto de palavras, um manto de versos. É muito bonito, né? A construção dele. Nós somos envolvidos, né? Nós estamos envoltos em palavras. Né? Que vão contando a nossa história, nossas experiências. Muito interessante. É muito interessante e é importante a gente observar que a gente nasce por meio da linguagem, né? Nós somos definidos por linguagem. E, às vezes, esses mantos que nos vestem, às vezes não somos nós que escolhemos, e às vezes eles nos oprimem, né? Então, é interessante esse fato dele construir um manto para ele, e aí falar, não, eu vou usar esse manto, né? É o manto que eu construí. Porque a sociedade escolhe um manto para ele. Ah, se você é mulher, você pode fazer tal coisa não serve para você, você tem que se comportar dessa forma, você é homem, é dessa forma. Né? Então, esses são os mantos da linguagem que são construídos e que a gente denomina cultura, né? Mas, na verdade, são esses mantos que às vezes nos oprimem, quase que sempre, né? Aí eu quero mostrar mais duas coisas aqui, porque eu não posso deixar de mostrar. Uma é um texto do Marcelino Freire, também. Eu gosto do Marcelino. Vocês vão até gostar do Marcelino Freire depois disso. Se ainda não gostam, né? Vão passar a gostar. É porque eu gosto do Marcelino Freire, que ele fala, e isso tem tudo a ver com a nossa oficina, ele fala que ele escreve para poder se vingar. E eu acho isso muito interessante, né? A escrita dele é como se fosse um grito de vingança, como se você estivesse xingando uma pessoa. Nem sempre a gente pode xingar, né? E nem sempre a gente pode xingar todo mundo. Algumas pessoas a gente não consegue, principalmente pessoas que assumem cargos de liderança. Então a poesia ela surge como uma forma também de você tirar esse nó da sua garganta. E aí eu vou mostrar para você esse nó maravilhoso que o Marcelino Freire tira da garganta agora, nesse poema denominado Da Paz. Eu não sou da paz. Não sou mesmo, não. Não sou. Paz é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não senhor. Não solto pomba nenhuma, não senhor. Não me venha pedir para chorar mais. Paz é uma desgraça. Uma desgraça. Carregar essa rosa boba na mão. Nada vivo, não. Não vou fazer essa cara chapada. Não vou rezar.
A paz não resolve nada. Não de marcha. A paz fica bonita na televisão. Você viu lá? Aquela atriz no trio elétrico, aquele ator, vou não vou. A paz é muito certinha. Tadinha. A paz tem hora marcada. Vem governador participar, prefeito, senador, até jogador, vou não vou, rapaz, é perda de tempo. E o tanto que eu tenho pra fazer hoje? Arroz e feijão sem contar costura. Meu juízo não tá. Rapaz, me deixa doente. Sabe como é? Sem disposição. Sinto muito. Rapaz, não vai estragar o meu domingo. Rapaz, nunca vem aqui. Um pedaço. Reparou? Ela fica lá, ó. Lá. Tá vendo? Um bando de gente dentro dessa fila demente, rapaz. É muito chata, mas não perde nem cheira. Mas parece brincadeira. Mas é coisa de criança. Aí uma coisa que eu não gosto. Esperança. Rapaz, é muito falsa. Rapaz, é uma senhora que nunca olhou na minha cara. Rapaz, não mora aqui no meu tanque. Rapaz, é muito branca. Rapaz, é pálida. Rapaz, precisa de sangue. Já disse, não quero, não vou a nenhum passeio, nenhuma passeata, não saio, não movo uma palha, nem morta, nem capaz, nem aqui. Bater na minha porta, eu não abro. Eu não deixo entrar. A paz está proibida. Proibida. A paz só aparece nessas horas em que a guerra é transferida. Agora é que a cidade se organiza. A salvar a pele de quem? A minha que não é. Eu é que não vou acompanhar a dor de ninguém, não vou querer saber. Eles é que se lasquem, eles é que caminhem a tarde inteira, porque eu cansei. Eu não tenho mais paciência. Rapaz, parece que tá rindo de mim. Reparou? Eu vou fazer mais o quê? Hein? Eu vou fazer mais o quê? Hein? Quem vai ressuscitar o meu filho? Joaquim. Eu que não vou levar a foto do menino lá embaixo, ficar esfregando na avenida a minha ferida, muito menos ao lado de polícia. Toda vez que eu vejo a foto de Joaquim, dá uma saudade, sabe? Uma dor na vista. A dor. Ai. A minha vontade de sair gritando, juro que Jesus, matando todo mundo. Eu matava todo mundo, pode ter certeza. Mas a paz é que é culpada. A paz é que não deixa. É muito forte, né? O Marcelino escreveu esse poema de uma situação real que aconteceu mesmo, né? Uma pessoa que perdeu o filho nessas terríveis, nesses terríveis tiroteios relacionados à questão das drogas, né? E em que a gente tem um grande número de pessoas que são assassinadas. E aí ele viu a revolta da mãe, o sofrimento da mãe desse rapaz, né, chamado ali de Joaquim, e ele escreve esse poema. Né, é um poema muito forte, muito bonito, e é interessante a forma como ele coloca que a paz ela tem hora marcada, né, porque queriam, na verdade, que fosse feito um evento pela paz. E aí o Marcelino coloca uma coisa muito interessante, que as pessoas só se preocupam com a paz quando a guerra é transferida. Quando a guerra ocorre nos morros, está tudo normal,
né? Ninguém acha aquilo um horror. Mas quando a guerra ela acontece no asfalto, atinge a elite brasileira e as pessoas começam a se preocupar. É mesmo, eu também me lembrei daquela performance, né, de 1000 litros de preto que foi apresentada aqui, né, em Muriaé, que foi uma coisa muito forte, né? Aquele sino, aquela sirene tocando e de repente enchendo aquela piscina com sangue de pessoas pretas, né, de pessoas negras naquela piscina e falando o nome das pessoas e que foram pessoas que foram realmente assassinadas, né? Agora, para finalizar, eu vou trazer o Miró, porque eu não podia deixar de mostrar o Miró. É um poeta fantástico também, e que traz a poesia, essa poesia bem forte e uma poesia crua. Eu só tentar aqui colocar, porque deu problema. Acho que já apareceu aí, né? Miró. Então vamos lá. As calçadas de São Paulo já não suportam o peso de tantos bêbados, de seis esquecidos. Aqui tudo é tudo muito grande. Daí ficamos pequenos, rascunhos, fiascos de gente que a Fiesp esquece. E a Bíblia Diniz, nem pão nem açúcar. Que Antônio Emílio de Moraes não ergue sequer um saco de cimento de coisas boas. Desculpa, São Paulo. Gosto muito de tuas luzes, mas tem um ser humano largado. Tem um ser humano largado na calçada. E nessa hora, o coração do poeta se apaga. Desculpa, São Paulo! Se apaga, porra! É nessas horas que o coração do poeta se apaga, né? Então finalizamos a nossa oficina com o Miró da Muribeca, com essa poesia linda que fala que São Paulo é uma cidade linda, mas que lá tudo é grande, assim como várias cidades que nós conhecemos. As cidades em que tudo é grande e que abriga pessoas e que torna muitas pessoas tão pequenas, que minimiza pessoas, que transforma pessoas em minorias, né? Minorizam pessoas. Porque quando a gente fala de minorias sociais, na verdade nós estamos falando de comunidades que são minorizadas, que são transformadas em coisas menores, e coisas mesmo, né? Animalizadas, coisificadas. E para isso que a gente precisa do poema também. Porque no poema essas pessoas cabem. O poema é a alteridade absoluta. É você reconhecer e ter empatia, né? Aquele sinal de Libras que nós aprendemos ontem. Empatia com os outros. Esse sinal bonito que parece que você está trocando de coração. Empatia é trocar de coração. Escrever poema também é trocar de coração. Muito obrigado pela participação de vocês e
eu quero que vocês façam um exercício poético, além daquele da êxtase, um exercício agora da escrita de si, para você falar de si de uma forma dessa, de se inserir no poema, de se inscrever enquanto corpo poético. Obrigado, gente. Eu quero ouvir vocês. Muito bom, Natalino. Agradeço você, todos os demais participantes que tornaram esse momento tão rico. Seria bom se tivesse uma oficina toda noite de poesia, né? Pelo menos uma vez por mês, né, Natalino? A gente está precisando, né, Maria do Carmo? Pois é. Olha quantos aprendizados. Foi muito rico, muito bom. Nesse momento da quarentena, né, que a gente está em casa, essas atividades são ainda mais benéficas, né? Nos fazem muito bem. E nos colocam em contato com outras pessoas também. Dilane, né, que há muito tempo não encontro. Rosane, quem eu fiquei conhecendo também, Érica, Sueli Cunha, Maria Aparecida, todos vocês que estão participando, Sônia, a Luciana, que bom. Muito bom esse encontro. Muito bom mesmo. Eu também fiquei apaixonado com esse encontro e nós tivemos participantes, né, de outros estados, né? Hoje foi um pouco mais complexo, mas ontem nós tivemos participantes de outros estados, então foi bem interessante também essa troca, né, que nós tivemos aqui, né? Pessoas de várias áreas, de várias sensibilidades, né, promovendo essa questão da empatia, tão importante para todos nós. Então agradeço a todos vocês e espero que a gente possa fazer uma próxima oficina de poesia, né, em qualquer tempo aí, com coisas novas, né? Eu estou sempre buscando mais e quero apresentar coisas novas para vocês em outro momento. Agradeço aí, né, a Sociedade Musical União dos Artistas, o governo de Minas pela lei Aldir Blanc, né, e também, né, a Flávia e todos os demais aí que organizaram esse Elise, né, a Mariá que gravou para a gente aí, né, a oficina, e as intérpretes de Libras, né, a Luciana, a Rosane, e sem elas, essa oficina ela não teria o valor que ela possui, que é o valor de ter essa empatia com as pessoas, ter essa acessibilidade às pessoas surdas. Então, agradeço a todos vocês e acompanhem a programação da terceira mostra de Diversidade, Juventude e Literatura, porque tem sido uma coisa maravilhosa, tá? Acompanhem nas redes sociais, tem no Instagram, tem no Facebook, no YouTube tem um canal da Sociedade Musical União dos Artistas e lá tem vários vídeos, né? E a gente pretende colocar também o vídeo da oficina por lá. Então, obrigado, gente. Poesia para a vida de vocês. Carreguem a poesia nos corações de vocês. Obrigado pela essa noite e vou carregar vocês nesse processo de empatia, de trocar corações. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, pessoal. Até a próxima.